Grigori Alexandrovich Margulis, em russo, primeiro nome geralmente dado como Gregory, Grigori ou Gregory, nascido em 24 de fevereiro de 1946, é um matemático russo-americano conhecido por seu trabalho em redes em grupos de Lie e pela introdução de métodos da teoria ergódica à aproximação diofantina. Recebeu a medalha Fields em 1978, o Prêmio Wolf em Matemática em 2005 e o Prêmio Abel em 2020, tornando-se o quinto matemático a receber os três prêmios. Em 1991, ingressou no corpo docente da Universidade de Yale, onde atualmente é o Erastus L. de Forest Professor of Mathematics. Biografia. Margulis nasceu em uma família russa de ascendência judaica-lituana em Moscou, União Soviética. Aos 16 anos, em 1962, ele ganhou a medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática. Ele recebeu seu PhD em 1970 pela Universidade Estadual de Moscou, iniciando pesquisas em teoria ergódica sob a supervisão de Yakov Sinai. Os primeiros trabalhos com David Kazan produziram o Teorema de Kazan-Margulis, um resultado básico em grupos discretos. Seu teorema de superrigidez de 1975 esclareceu uma área de conjecturas clássicas sobre a caracterização de grupos aritméticos entre reticulados e em grupos de Lie. Ele recebeu a medalha Fields em 1978, mas não teve permissão para viajar a Helsinki para recebê-la pessoalmente, supostamente devido ao antissemitismo contra matemáticos judeus na União Soviética. Sua posição melhorou e, em 1979, ele visitou Bonn e mais tarde pôde viajar livremente, embora ainda trabalhasse no Instituto de Problemas de Transmissão de Informações, um instituto de pesquisa em vez de uma universidade. Em 1991, Margulis aceitou um cargo de professor na Universidade de Yale. Margulis foi eleito membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 2001. Em 2012, tornou-se membro da American Mathematical Society. Em 2005, Margulis recebeu o Prêmio Wolf por suas contribuições à teoria das redes e aplicações à teoria ergódica, teoria da representação, teoria dos números, combinatória e teoria da medida. Em 2020, Margulis recebeu o Prêmio Abel em conjunto com Hillel Furstenberg pelo pioneirismo no uso de métodos de probabilidade dinâmica em teoria de grupos, teoria dos números e combinatória. Contribuições matemáticas. Os primeiros trabalhos de Margulis lidaram com a propriedade de Kazan, T, e as questões de rigidez e aritmeticidade de redes em grupos algébricos semisimples de classificação mais alta em um campo local. Já era conhecido desde a década de 1950, Borel, Harischandra, que uma certa maneira simplória de construir subgrupos de grupos de Lie semisimples produz exemplos de redes, chamadas redes aritméticas. É análogo a considerar o subgrupo SL, N, Z, do grupo linear especial real SL, N, R, que consiste em matrizes com entradas inteiras. Margulis provou que sob suposições adequadas em G, sem fatores compactos e classificação dividida maior ou igual a 2, qualquer rede, irredutível, é aritmética, ou seja, pode ser obtida dessa maneira. Assim é comensurável com o subgrupo G, Z, de G, ou seja, eles concordam em subgrupos de índice finito em ambos. Ao contrário das redes gerais, que são definidas por suas propriedades, as redes aritméticas são definidas por uma construção. Portanto, esses resultados de Margulis abrem caminho para a classificação de redes. A aritmeticidade revelou-se intimamente relacionada a outra notável propriedade das redes descoberta por Margulis. A superrigidez para uma rede em G significa aproximadamente que qualquer homomorfismo de no grupo de matrizes n multiplicação n inversíveis reais se estende a todo G. O nome deriva da seguinte variante. Se G e G são grupos algébricos semisimples sobre um corpo local sem fatores compactos e cuja posição dividida é pelo menos 2 e são redes irredutíveis nelas, então qualquer homomorfismo F entre as redes concorda em um subgrupo de índice finito de com um homomorfismo entre os próprios grupos algébricos. O caso em que F é um isomorfismo é conhecido como rigidez forte. Embora certos fenômenos de rigidez já fossem conhecidos, a abordagem de Margulis era ao mesmo tempo nova, poderosa e muito elegante.
Margulis resolveu o problema de Banach. Rusevitsky pergunta se a medida de Lebesgue é a única medida finitamente aditiva rotacionalmente invariante normalizada na esfera n-dimensional. A solução afirmativa para n menor ou igual a 4, que também foi obtida independentemente quase simultaneamente por Dennis Sullivan, decorre da construção de um certo subgrupo denso do grupo ortogonal que possui propriedade T. Margulis deu a primeira construção de grafos expansores, que mais tarde foi generalizado na teoria dos grafos de Ramanujan. Em 1986, Margulis deu uma resolução completa da conjectura de Oppenheim sobre formas quadráticas e aproximação diofantina. Essa era uma questão que estava em aberto há meio século, da qual progressos consideráveis foram feitos pelo método do círculo de Hardtlet-Levold, mas para reduzir o número de variáveis a ponto de obter os melhores resultados possíveis, os métodos mais estruturais da teoria dos grupos mostraram-se decisivos. Ele formulou um outro programa de pesquisa na mesma direção, que inclui a conjectura de Litt-Levold.